Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Uau, a falta de poder bloqueia a sua prosperidade. Isso mesmo, a gente vai falar sobre isso, né? Hoje nessa live maravilhosa. Vamos aguardar um pouquinho então o pessoal chegar pra gente começar, né? Uau, como pode ser mais incrível. Bem-vindo, Jonas. Bem-vindo. Vamos lá. Vamos aguardar um pouquinho. A mulherada também, né? Uau, convidem aí o pessoal, né? Uau. Gilvan, meu querido, bem-vindo. Sandra, minha querida, bem-vinda. Diva, bem-vinda, minha querida. Bem-vinda, bem-vinda, Carla. Bem-vinda, meninos e meninas. Vamos aguardar mais um pouquinho, que hoje vai ser fodástica essa live. Vocês vão sair muito empoderado daqui, muito empoderada. Uau, né? Como pode ser mais incrível? Preparei um conteúdo maravilhoso. Ai, obrigada, gratidão. Lucimara, bem-vinda. Ai, que lindas. Hoje vai ser muito incrível a nossa live, né? Porque eu vou trazer aqui um tema muito. Vamos falar, né, de um assunto muito maravilhoso. Muitas vezes, né, a gente passa a maioria do tempo, né? Bem-vinda, Gisele, minha querida. A gente passa a maioria do tempo brigando, né, com as situações que acontecem no dia a dia, né? A gente tenta entender tudo, a gente quer tentar entender, então a gente vai falar muito sobre isso hoje. Bem-vinda, Beatriz, sua linda, bem-vinda. E pra gente se empoderar, né? Ou seja, qual é o seu valor, né? Eu deveria ter colocado o nome da live assim, né? Qual é o seu valor? Porque a live de hoje vai ser justamente isso. A gente vai. Vocês estão me ouvindo bem? Porque assim eu não preciso ficar muito aqui. Aí eu fico mais pra trás, mais confortável pra mim. Bem-vinda, Lucimara, Kelly, bem-vinda. Então. A gente fica muito no espaço de querer entender quando as coisas não saem do jeito que a gente gostaria, né? A gente fica caindo no errado de nós. Bem-vinda, Ana. E aqui hoje vocês vão perceber que quando você começa a se valorizar, você começa a perceber esses espaços aí, ou seja, vai começar a diminuir esses espaços. Então, eu vou trazer para vocês aqui, vocês vão poder perceber e ter consciência também do que está bloqueando aí, né, de alguma forma, né? Bem-vinda, Maria, Lenas ou Lenas, eu acho que é isso, né? Desculpe se eu falar errado aqui, gente. Então vamos lá, sem delongas, né? Vamos ao que interessa. Uau, né? Compartilhem aí essa live para vir mais pessoas. Uau, que coceira na minha mão aqui, como pode melhorar? Acho que um pernilongo me picou aqui, como pode ser mais incrível? Vamos lá, gente. Então, eu coloquei, né, sobre essa questão muito, né, que nós vivemos. Não só as mulheres, tá? Que eu vou falar de uma forma geral, né? Ai, gratidão, tá me ouvindo bem, né? Gratidão, Gil, meu querido. Então, essa questão de receber julgamentos, né? Bem-vinda, Laurinha. Essa questão de receber julgamentos, se sentir humilhada, humilhado, enfim, desvalorizado, né? E o quanto que isso, né, nos incomoda, o quanto que isso nos deixa se sentindo tão pequeno, né, tão pequena, enfim. E o que eu quero trazer aqui pra vocês? Que tudo isso eu já passei, tá? E é muito interessante tudo isso, viu? É muito lindo na realidade, quando você percebe o que tá por trás de tudo isso. Uau, né? Essa questão de ser julgada, de ser humilhada, né? O quanto nós. E quando eu tô falando isso, não é só sobre. Ai, oi, Ana Lúcia, minha querida, bem-vinda. E não é sobre no relacionamento, tá? É sobre em tudo, né? O quanto nós não estamos sendo valorizadas, né? Ou valorizados no nosso ambiente de trabalho, né? Uau. Na nossa própria empresa, né? Na família. Uau, né? Eu tenho certeza que você já passou por alguma coisa nesse sentido, né? Por algum momento, assim, julgamento, né? Uau, quem nunca, né? Recebeu um julgamento aí, de repente, pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de se vestir, né? Pelo que você faz, né? Então, aqui hoje a gente vai trabalhar essas questões. Eu vou trazer para vocês, né? Sobre isso, que todo mundo vive, de alguma forma já passou por isso, né? E o quanto que isso dá pra gente reverter isso, dá pra gente mudar tudo isso, né? Olha que maravilha.
Sim, dá para você se sentir mais empoderado e sim se posicionar, né, diante do seu valor, né? E quando eu digo isso, é porque você é o poder de mudar tudo isso. É só você que vai mudar. Então é por isso que a gente precisa ter consciência e clareza, né? Do que eu faço. Então, o primeiro passo, né, gente, para você sair desse lugar, que se de repente você tá vivendo aí, eu não, olha, as pessoas me fazem de gato e sapato, sabe aquele espaço assim, as pessoas me fazem de bobo, me fazem de boba, né? Não aguento mais, tô sobrecarregado no trabalho, né? É na família que de repente, sabe, querem aproveitar em todos os sentidos, né? Uau! E o que eu quero dizer pra vocês? Bom, não pode melhorar. Voltou, eu acho que voltou agora, né? Pausou aqui pra mim. Vocês estão me ouvindo? Tá me vendo certinho? Só coloca assim aí pra mim, senão eu vou ter que sair e voltar de novo. Eu não sei se travou pra vocês agora. Uau. Ah, beleza. Gratidão, gratidão, meus queridos, gratidão. Então, essa questão, né, de se sentir humilhado, desvalorizado, né? Aquela coisa assim que, ai, tô cansado, né? Tô cansada, mas eu não consigo mudar, reverter isso. Primeiro passo, né? Eu me perdi um pouco aqui, né, gente? Eu tenho déficit de atenção, como pode melhorar? Então eu tô voltando ali. Então, primeiro passo é sair do lugar de vítima. E o que é isso, Gislaine? É assumir as rédeas da sua vida, tá? Quando eu digo assumir as rédeas da sua vida, é você perceber, se permitir a entrar num espaço de que você pode mudar isso. Tá? E como que eu mudo isso? Já primeiro reconhecendo que eu não sou vítima. E como que é não ser vítima? É não ficar falando que é culpa do outro, sabe? Aquele espaço, ai, olha, nossa, eu tô nesse trabalho, eu tô super carregada, mas é devido a fulana, é devido a fulano, é culpa dela, mas é culpa dele, percebe? Eu fico no lugar de vítima. O quanto que isso pesa, né? O quanto que isso é pesado. Então a gente precisa ter consciência. Opa, peraí, eu tenho que sair do lugar de vítima. Então, se você tá num espaço que sempre é culpa do outro pelo que você tá passando, então você precisa já sair desse espaço de vítima. Aí você vai dizer, Gislaine, mas a pessoa é super chata, ninguém gosta dela, todo mundo reclama dela. Uau! Mas se ela está te incomodando, então tem alguma coisa aí em você que você se incomoda com ela, que na realidade, né, é sobre o que está em mim, sabe? É sobre o que está dentro de mim. O que me incomoda, né? Por que aquela pessoa me incomoda, né? Que eu tô me sentindo assim. Então eu preciso ter clareza e consciência, né? O quanto que as ferramentas técnicas aí, né? São maravilhosas para isso. Vai te colocar no estado de presença, de você perceber isso. Porque senão, o que acontece? Vai te levar para esse lugar de vítima cada vez mais e te manter lá. E o que vai acontecer? Mais disso você vai atrair, né? Você vai emanar essa energia, vamos dizer assim, essa vibração de que as pessoas podem abusar de você, que podem, enfim, porque você não tem valor nenhum. Energeticamente é isso que passa para as pessoas. E é o seu comportamento também, né? O seu comportamento define quem é você, que é diante do que você está sentindo. É o seu comportamento. Então, se você está nesse espaço só de reclamação pelo outro, atrai mais disso, pessoas que não vão te valorizar nesse sentido. Então, primeiro de tudo, você tem que assumir as rédeas da sua vida. Quando que você assume as rédeas da sua vida? Saindo do papel de vítima. Esse é o empoderamento. Então, quando eu coloquei que a falta de poder bloqueia a sua prosperidade, é exatamente isso. Você precisa ter poder e poder sobre a sua vida. Não é o poder de ser melhor que as outras pessoas, né? O empoderamento é muito incrível. Quando você, gente, é muito maravilhoso quando você entende isso, sabe? Você se coloca no seu lugar e isso as pessoas percebem. Opa, peraí, aquela lá a gente não mexe. Ou se tenta mexer, você sobressai. Entendeu? Você sai daquela situação. Você vai aprender com tudo isso. Então é maravilhoso. Tem esse, sabe, tem essas estratégias, né? Que a gente aprende, que é liberando os bloqueios, né? Os traumas, enfim, programas mentais que estão aí de alguma forma te bloqueando, impedindo você de perceber. Opa, peraí, né? Olha que interessante. Até programas mentais que estão aí bloqueando você, impedindo você de que você é o poder. Olha que loucura, né? Porque daí te coloca num lugar de vítima. Então, desprograma e atualiza já aí todos os programas mentais limitantes que impedem você de reconhecer a potência que você já é. Porque no fundo, quando a gente se coloca no lugar que é nosso, a gente só acessa aquilo que já é nosso. Então, eu só acesso aquilo que já é meu, sabe? Que é o meu lugar.
Só que se eu não reconhecer isso, ninguém vai reconhecer, ninguém vai te valorizar, percebe? Então essa questão de você ser humilhado, ser julgado, ser desvalorizado, as pessoas ficarem aproveitando de você, uau, né? É esse espaço, é o espaço de você assumir as rédeas da sua vida, se empoderar, tomar as rédeas da sua vida, é bem isso, uau, né? E sabe aquela coisa assim, é eu que mando aqui, e sabe pra quem que você diz isso? É pro seu cérebro. É muito louco isso, né, gente? Nossa, eu tive muita consciência hoje, sabe, em relação a isso. Por isso que eu tô rindo à toa, né? Quem tá chegando agora, com certeza tá falando que essa louca maluca aí. Então, pra quem não me conhece, prazer, eu sou Gislaine Bronchetti, eu sou facilitadora da consciência, né? Sou psicoterapeuta e facilitadora da consciência. Eu trago técnicas e ferramentas incríveis, muito fodásticas, capaz de mudar e transformar a sua vida. Uau! É isso. E sim, promove esse bem-estar, o empoderamento, né? A alegria. Ou seja, você aprende a tomar as rédeas da sua vida. Então, vamos lá. Então, para você se sentir mais empoderado, mais empoderada, para você viver esse empoderamento, tomar as rédeas da sua vida. Então, tá, Gislaine, você já falou que eu tenho que me colocar no meu lugar. Como que eu faço isso? Como que eu me coloco no meu lugar, né? Porque não é só dizer eu sou mais eu, né? Ah, eu sei o que eu quero pra mim. Ah, eu sei. Não, não é isso. Senão não existiam os profissionais, né? Uau, né? Pra contribuir com você e para essas liberações emocionais, liberações de travas, né? Uau. Então, primeiro passo, você precisa, olha, eu vou trazer aqui, ó, 3 dicas maravilhosas pra vocês, tá? Então, o primeiro passo aí, a primeira dica pra você se empoderar e se sentir mais valorizado, tá? Então, o primeiro passo é, você precisa aprender a falar não, ou seja, dizer não às pessoas, né? Uau! E o quanto, né, eu recebo aqui no consultório, enfim, nos atendimentos online, em grupo, o quanto que as pessoas não conseguem dizer não. O quanto que as pessoas estão travadas, né? Nesse lugar, com medo de dizer não. Então, enquanto você não dizer não para as pessoas, Rogéria, bem-vinda, minha linda, bem-vinda, Davi, bem-vindos. Enquanto você não diz não, ó, desculpa, gente, se vai entrando pessoas e eu não cumprimento, porque eu tenho déficit de atenção, né? Se eu começo aqui, eu me perco total. Então, é que eu marquei um pouquinho aqui, como pode melhorar, né? Então, muitas pessoas eu percebo, né, e elas trazem isso, que elas não conseguem dizer não. Nos grupos é a mesma coisa, a gente trabalha em grupos e o que a gente percebe? Que precisa trabalhar a gente precisa trabalhar essas questões aí em relação a aprender a dizer não, tá? E é libertador quando você aprende. Só que dizer não não é simplesmente, eu vou dizer não. Você dizer não se sentindo culpada, você não disse não. E é por isso que entra um tratamento aí pra você, né? Então, por isso que é importante você participar de técnicas e ferramentas de autoconhecimento, do desenvolvimento mesmo, pessoal, né? Porque você vai se empoderar cada vez mais até pra dizer não. Olha que loucura, até pra dizer não. Você precisa se empoderar. O que é o empoderamento? É tomar as rédeas da sua vida, né? Tomar o poder de si mesma e o poder de dizer não. Então, você precisa sim aprender a dizer não, mas aprender a dizer não sem culpa. Né? E com isso removendo os programas mentais limitantes que te colocam no lugar de vítima. Por isso que entra as ferramentas, né? As técnicas que eu utilizo, que vai sim te trazer naturalmente para esse lugar, que foi o que aconteceu com várias clientes, né? Que eu lembro quando uma disse assim para mim, Gislaine, e ela é mais idosa, né? E ela falou, Gislaine, eu era muito boba das pessoas, né? E eu percebi que eu aprendi a dizer não. E olha que eu nem trouxe isso pra ela, que ela tinha que aprender a dizer não, né? E ela falou, nossa, mas é libertador e eu vou continuar. E aí que entra essa questão, porque às vezes você diz não, você sente essa liberdade, mas aí vem acompanhado da culpa, você meio que sente culpado. Gente, eu ter que dizer não pra minha mãe foi muito difícil pra mim, né? São programas mentais inconscientes que levam a gente a acreditar, né? Que pra mãe e pro pai eu não posso dizer não. Eu sempre tenho que dizer amém, ou sim, né? Então, o quanto que isso também nos trava, né? O quanto foi difícil dizer não pra ela. E quando eu digo que eu digo não, quando eu digo, né, não pra ela, é diante de alguma situação que às vezes ela queria que eu fizesse, eu queria que eu comesse e eu não queria. E quantas vezes eu comia alguma coisa só pra agradar ela. Ela fez pra mim, coitada, né?
E olha, é desafiador, mas é um treino, né? Então, por isso que exige um acompanhamento, né? Um tratamento para você ir liberando os programas mentais sutilmente. Por isso que esses meus treinamentos que estão aí em grupos de WhatsApp também, de 21 dias, de 15 dias, que agora vai sair um de 15 dias, são libertadores para as pessoas e muitas transformações, porque sutilmente a gente vai trabalhando isso e ela nem percebe. Porque se de repente pega alguma coisa que incomoda, ela levanta uma barreira e ela não sai do lugar. E ela nem percebe. Então é sutilmente, sabe? É maravilhoso, né? Esses tratamentos, né? Esse treinamento, enfim. Quem participou aí sabe, né, meninas? O quanto é grandioso, né? Tem meninas aqui na live que... tem meninos aqui também que já participou. Esse treinamento que vai vir agora, no dia 15 que vai começar, é para homens e para mulheres, tá? Acima de 15 anos, tá bom? Que vai começar dia 15 agora de setembro. Então vamos lá. Então nesse tratamento, nesse treinamento, né, na realidade, você vai aprender a dizer não e você vai ver que é libertador, é maravilhoso. Talvez você vai dizer assim pra mim, Gislaine, mas tem pessoas que às vezes agora, diante do que eu falei, que eu aprendi a dizer não até pra minha mãe foi libertador, talvez pra você não é o problema de ter que dizer não pra mãe, talvez você não tenha consciência de que até pra mãe você precisa dizer não, porque olha que interessante, se você fala amém pra tudo, você não se posiciona, você não se valoriza, e é nos pequenos detalhes, o amor por você em primeiro lugar, e você aprende no grupo isso. Ai, Gilvan, é maravilhoso, é isso mesmo, Gilvan, gratidão, meu querido. Então é isso, você vai aprender a dizer não, então, ou seja, você precisa aprender a dizer não. E olha outra dica aí. Perceber qual lugar é contribuição. Quando eu digo qual é o lugar da contribuição, é no sentido dos lugares que você frequenta, tá? Então, uau, olha o puxão de orelha aí para vocês que participaram, né, dos meus grupos, dos meus treinamentos, da minha vivência. A frequência de vocês, quando vocês passam por uma sessão ou vêm aqui, ou a gente... Enfim, a sua frequência muda totalmente. Só que se você continuar nos mesmos hábitos, né, na sua mesma rotina... Por isso que às vezes volta para trás, entendeu? Há uma mudança? Claro que há, né? Acontece, é incrível. Só que se você quer uma mudança mais radical, mais extraordinária, se você quer algo muito grandioso, se você é como eu, que eu escolho mais e mais, você precisa observar tudo isso. Você precisa ter clareza de qual lugar é contribuição para você. Eu não tô dizendo que você tem que excluir todos os lugares. No treinamento, você vai sentindo, você vai percebendo, porque eu te ensino uma técnica que você percebe qual é o lugar que é contribuição ou não. O seu corpo responde para você. É muito lindo tudo isso. Então, esse é o espaço de você se conhecer, se empoderar. É isso. Quando você se empodera, você diz não, sem precisar falar. As pessoas respeitam você. Porque energeticamente, né? A energia é a primeira comunicação, né? Então, quando você, como diz a Mayara, né? A energia é seu maior patrimônio. E realmente é isso. Então, o quanto você chega no lugar, de repente você fala, ai, por que eu vim? Eu não sei, olha, eu sentia que não ia, não era pra me vir mesmo, sabe? Quem nunca já sentiu isso, né? Que lá, antes de ir naquele lugar, né? Já percebeu. Então, ou seja, nós já somos, né? Seres com essas habilidades e capazes de perceber o que é contribuição ou não. Só que a gente precisa exercer isso. A gente precisa remover os programas mentais limitantes que impedem a gente de acreditar mais nisso, entendeu? E de fazer mudar. Então a sua vida, ela muda sim, de acordo com o que você escolhe, né? E diante de um treinamento, né? De uma sessão, porque aí você vai ter mais clareza e consciência de como lidar com tudo. E quando eu digo isso, aprender os lugares, até no ambiente de trabalho. Aí você vai me dizer assim, Gislaine, só que eu tenho um trabalho, por exemplo, o ambiente de trabalho que eu tô, não tem como mudar, né? Eu tenho que ir lá e aquele lugar tá acabando comigo. Então, no treinamento, você também aprende isso. Você aprende a se blindar desse espaço. E como que eu aprendo? Quando eu tenho mais consciência. Então não é uma fórmula mágica que eu vou ensinar pra você. Faça um banho de ervas e tome que você vai se blindar. Eu não tenho nada contra isso, né? Mas é muito mais do que isso, porque nada também adianta você colocar lá o banho e depois também, né, não fazer o que se requer diante da sua consciência, né? Porque, ou seja, é diante do que você pensa, são os seus sentimentos, são os seus pensamentos que geram o seu comportamento, enfim.
É você entrar ali naquele espaço de tomar as rédeas da sua vida, lembra? De se empoderar e tomar as rédeas da sua vida. Então você precisa saber qual é o lugar que é contribuição, então nada adianta, né? Você começar a se cuidar, mas você começar a frequentar lugares que não é contribuição. E se aquele lugar, nesse momento, você precisa frequentar, você tem que saber lidar. Você começa a se blindar, né? Deixando com as pessoas o que pertence com as outras pessoas. A gente tem a tendência a captar. E como que eu capto essas coisas? Quando eu entro no julgamento, quando eu julgo o outro, quando eu me julgo. Então, por exemplo, essa questão de falar não... depois eu fico me julgando, percebe? Então eu fico me julgando porque eu não tive a capacidade de dizer não, que eu não tive coragem, percebe? Tudo isso você aprende lá e você sai sem culpa. Então é maravilhoso tudo isso, né? E a última dica que é posicionar. Então você precisa se posicionar. E como que eu me posiciono, Gislaine? Exatamente isso. Para você você precisa entrar num treinamento, porque você vai se posicionar naturalmente. Não é aquela coisa falsa, sabe? Não é aquela coisa que as pessoas, quem é ela aí, né? Quem é ela no sentido, né, que ela tá com uma energia de querer ser melhor que os outros. Sim, trazer o julgamento das pessoas, quem é ela na fila do pão, né? Mas o sentido que ela é grandiosa aí pode. Mas você precisa ter clareza de que essa questão do posicionar vai ser muito libertador para você. O que vai acontecer quando você se posiciona, né? Você vai atrair pessoas que te valorizam. Uau, isso é maravilhoso. Você vai atrair pessoas no seu relacionamento amoroso que vão te tratar como você merece. Então nada adianta você querer que tudo muda, mas você não muda. Entende? Então por isso que os treinamentos é maravilhoso. Você aprende, sabe, muita coisa. Você se transforma e aí as pessoas percebem e falam: "Nossa, ela é outra pessoa". Nossa, pausou, voltou, né? Eu estava olhando os meus primeiros vídeos, né? E eu tinha muito julgamento comigo, tá? Eu tinha muito julgamento porque como eu vivia alimentando essa tal de déficit de atenção, né? O meu TDA, eu vivia alimentando isso e eu falava, gente, eu não sei falar. As palavras ficam na minha cabeça, eu não consigo soltar, eu não consigo colocar no papel. Como que eu vou fazer vídeo? Como que eu vou fazer? E eu ficava me julgando. Só que eu tinha vontade de falar porque eu amo falar. Eu queria fazer lives, eu queria fazer palestras e eu ficava me julgando, né? Eu queria falar em público, mas eu ficava me julgando, né? E olha que interessante tudo isso. A gente precisa dar o primeiro passo, sabe? A gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa romper essas barreiras. Essas barreiras são os medos, são as inseguranças. E nesse treinamento, né, que eu sempre trago, enfim, o treinamento, a consultoria que você passa comigo, é exatamente para isso. Você se empodera, você começa a perceber o seu valor e aí você começa, né, colocar em prática tudo isso. E aí você começa a se valorizar cada vez mais e você se posiciona sem precisar se esforçar para isso, entendeu? Você começa a emanar essa energia de posicionamento para as pessoas, de empoderamento. E aí o que acontece? Você começa a atrair clientes que não te dão trabalho, você começa a atrair clientes que te valorizam. Uau, a sua agenda começa a ser mais próspera, você começa a atrair pessoas, parcerias, sabe? Que são grandiosas para você. Então tem que aprender a dizer não, sabe? E olha que interessante, e essa questão do dizer não é muito interessante porque muitas vezes, além de você se sentir culpada, quando você diz não, muitas vezes ela te trava por não dizer não, já justamente por isso, por medo de magoar o outro, e o quanto você se magoa, o quanto você mata o seu corpo. Quando você aprende a dizer não, é libertador, é maravilhoso, sabe? É muito incrível. Vai ter julgamento? Vai ter. Então o primeiro passo é você parar de se julgar, primeiro de tudo, sabe? Sai desse lugar de vítima, sabe? Enquanto eu gasto minha energia falando que é culpa do outro, não vai funcionar, tá? Então, o primeiro passo para vocês, tome as rédeas da sua vida, se empodere, sim, use tudo que você tem de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, para que você se torne cada vez mais a sua verdade, a sua essência. Porque quando você acessa isso dentro de você, você muda tudo sem esforço, tá? Não vou dizer que tudo sempre é lindo, maravilhoso. Vai ter os desafios, tá? E nada, ninguém melhor do que eu para falar sobre isso para vocês aqui também, porque eu não só trago meu conhecimento diante dessas transformações do empoderamento, como também, sabe? Eu já ouvi muito isso.
Às vezes alguns terapeutas, algumas profissionais sempre falam isso, né? Que a gente tem que se manter ali, né? Tem que se manter pra gente trazer sempre o empoderamento, a gente tem que, né, levar, que é o nosso trabalho e tal. E aí, às vezes, eu sempre me questionava isso, sabe? Eu falava, nossa, mas nem todo dia é dia de flores na minha vida. Por que eu vou ter que mentir, né? E eu sempre trouxe essa verdade comigo. Então eu tenho que trazer isso pra vocês, né? Que sim, vai ter desafios, vai ter lugares que você vai entrar que parece que não tem fim. Porque eu vivo isso também. Por quê? Porque eu sou ser humano. Porque eu seria muito mentirosa se eu falasse que eu não teria isso, né? Uau, eu estaria enganando vocês. Agora, o que eu posso afirmar para vocês é que quando você começa a se conhecer e a trabalhar, né, essas crenças limitantes, a desprogramar tudo isso, você começa a enxergar algo que você não enxergava, que é as outras possibilidades. Então os desafios vêm, mas você começa a perceber que tem algo além daquilo. Você aumenta eu diria, a sua força interior, a sua fé, vamos dizer assim, né? A sua força mesmo, é a esperança de que algo melhor virá. E você percebe, porque isso faz parte do amadurecimento, e você começa a perceber que aquilo é porque algo grandioso virá. Então esse é o mais incrível de tudo isso, né? Desses processos que a gente vive, né? Então sim, eu passo por momentos transformadores na minha vida, né? Passei por muitos. Só que na época que eu estava na posição de vítima, eu sempre passava por desafios e eu culpava o outro. Então hoje eu passo por processos de limpeza emocional, de liberação emocional, de ressignificação de traumas, de ressignificação de tudo na minha vida. Porque lá atrás eu era vítima, só que aquele acontecimento ainda está no meu inconsciente. A vibração daquilo tudo está impactado nas minhas células. Então por isso que no treinamento de grupo muitas pessoas entre aspas, se curam da rinite, né? Ou seja, dores lombares, sabe? Aquelas questões assim que não tem solução, entre aspas, né? Que já tomam muito remédio. Olha, gente com depressão, né? Uau, já saiu desses espaços, né? Ansiedade, já saíram. Por quê? Porque vai liberando essas questões, você vai tomando consciência, você vai ressignificando, você vai se empoderando, né? E aí você vai liberando isso, seu corpo vai tomando essas consciências, ele vai se curando, percebe? Então, e também potencializa o seu tratamento, de repente, né? Se você tiver um tratamento médico, né? Tradicional, da medicina tradicional. Então, as nossas técnicas, nosso treinamento, enfim, o tratamento é um complemento, vai agregar, vai potencializar os resultados na sua vida. E não é só numa coisa, né? Em tudo. Então você se surpreende. De repente você entra com uma questão, e daí você se surpreende, porque é muita liberação, sabe? É maravilhoso. Tá fazendo sentido pra vocês, né, o que eu tô falando? Porque quando eu me pego a olhar para o passado, é bem isso. O quanto eu estava no lugar de vítima, né? O quanto eu achava que era culpa do outro. Então aqui não é para passar a mão na cabeça de quem fez algo que de repente te marcou muito e doeu. É sobre você ter clareza e consciência do que você escolhe agora, sabe? Porque senão, olha só que interessante, quando a pessoa que me fez mal, que ela fez alguma coisa que eu não gostei e eu trago comigo aquela situação, né? Ou seja, eu não quero nem falar sobre isso, já passou mesmo, mas eu trago de uma forma inconsciente tudo isso, né? Eu diria, essa energia dessa emoção está com a gente. Então, entra aquela questão do perdoar, né? Só que a gente traz de uma outra forma para você, né? Como que eu vou perdoar, né? Quando falavam assim pra mim, você precisa perdoar, Gislaine, quem te fez mal. Eu falava, gente, mas como? Eu vou perdoar uma pessoa que me magoou, que me feriu, que matou os meus sonhos? Como? Se eu tava ali fazendo o meu papel, eu fiz tudo que era necessário, eu tava disposta a fazer tudo, a pessoa me enganou, me abandonou, me largou, me traiu, uau! E ainda tem que perdoar. Percebe? Ou, enfim, em ambiente de trabalho, fofocas, alguma coisa, às vezes a pessoa mentiu que fazia alguma coisa que eu não fiz, e aí eu ainda tinha que perdoar. E aí sempre falavam pra mim, sim, enquanto você não perdoar, você não vai ser feliz. E eu falava, meu Deus. E aí o que acontecia? Eu ficava naquela roda, naquela bola, né? E não saía do lugar. E mais disso eu criava, minha vida não mudava. Sim, às vezes ela ia, voltava, ia e voltava. Então agora, como que ela está? Ela está assim, aí ela faz assim. E vai indo, então, ou seja, tem os altos e baixos, só que antes era assim, ó, eu acho que ficava, ia e voltava, mas não saía do lugar, agora não, agora faz assim, aí faz assim, entendeu?
E assim vai. E o que você escolhe, né? Você não escolhe mais consciência, mais presença, não quer tomar as rédeas da sua vida, né? Não quer que as pessoas te respeitem. Vocês querem, né? Então, é exatamente isso, é entrar nesse processo todo e sim, perdoar as pessoas. Mas como que eu faço isso? Tem técnicas e ferramentas para você liberar essas emoções, né? Porque no nosso inconsciente é exatamente isso que eu tava falando. Perdoar o outro de algo que ele é o culpado, como que eu vou perdoar? E quando você entra pro desenvolvimento, você começa a perceber que é sobre a emoção que você traz, né? Não é a pessoa. A pessoa já fez, já passou. Às vezes você carrega coisas que você nem lembra mais, sabe? Então, e o quanto tá matando o seu corpo. Então, através da consciência da presença, você se empodera liberando isso, entendeu? Se você vai voltar a conversar com a pessoa, aí a escolha é sua. As técnicas é tão maravilhosa que você se libera das emoções e aí a escolha é sua. Você entra num espaço que você pode escolher, sabe? Você não precisa se diminuir, você não precisa entrar num espaço de se tornar pequena. Você vai liberando tanta coisa que você depois percebe o quão grandioso, quão grandiosa você é. Sem precisar os outros falar, você vai percebendo isso, sabe? Então é o autoconhecimento, né? Uau, né? O quanto a gente tem aí disponível tudo isso, né, para nós. Basta a gente escolher. Então nessa live eu quis trazer isso para vocês e fazer um convite, né, para vocês para participar desse grupo que eu vou lançar, né? Enfim, já lancei, mas eu vou divulgar aí para vocês, que será Se Valorizando, é o nome do nosso treinamento aí, o próximo treinamento que vai começar no dia 15/9, tá? Como é Setembro Amarelo, eu quero que vocês se valorizem, eu quero que vocês se empoderem cada vez mais, né? Uau! E tomem as rédeas da vida para que vocês sejam valorizados. E quando eu digo valorizado, entra a questão de você receber mais dinheiro, de receber propostas melhores de trabalho, tá? É tudo isso, que daí eu falo numa outra live. Aqui era só pra você ter clareza de qual é o espaço que você tá, né? E tem solução pra isso? Claro que tem. Então, o que vai proporcionar isso, né? Esse tratamento? Esse tratamento de 15 dias vai começar dia 15 e vai terminar dia 25, tá? De setembro agora, já vai começar agora, né? E como que funciona? É num grupo de WhatsApp. E o valor dele é R$55, né? Então é um valor simbólico para você. Entrar nesse grupo, você não precisa falar nada. Você só entra no grupo e recebe as técnicas. Você vai receber todos os dias técnicas, ferramentas, né? Um tratamento, um treinamento para você tomar as rédeas da sua vida, para você se empoderar e atingir esses lugares que eu trouxe para você. Quais são os lugares que você vai atingir? Você vai se sentir tão empoderado, tão empoderada, que as pessoas vão começar a dizer, você tá diferente, você tá diferente, você mudou, né? Uau! E não é pra mostrar pra ninguém, mas você vai perceber que é através desses movimentos. Você vai aprender a dizer não, né? Você vai perceber que as propostas de trabalho vão começar a chegar pra você. Pra você que já tem uma loja, já tem um negócio, você vai perceber que as vendas vão começar a aumentar. Por quê? Porque estamos todos num só ao mesmo tempo, né? O meu negócio é a minha energia, né? Uau! O que eu sou. Então, ou seja, você precisa ser primeiro para depois ter. Então, se você quer ter mais clientes, você precisa ser primeiro a energia do magnetismo. Nós já somos magnéticos, né? Mas o que eu tô magnetizando? O que eu tô atraindo, né? Se eu tenho muitas questões que me desempoderam, eu atraio pessoas que não têm comprometimento de me valorizar, de valorizar a minha empresa, de valorizar o meu produto, né? Uau! E eu não atraio pessoas que vão me respeitar, né? Então, vai ter pessoas que sempre vai julgar, como eu disse no começo da live, vai ter. Não temos como controlar as pessoas. Então, a gente também aprende a sair desse julgamento. E o mais importante é quando as pessoas disserem algo pra você, simplesmente é uma mera palavra. Se for algo que te incomoda, você vai aprender a lidar com isso e vai liberar isso também. Quanto mais você aprender, então não é sobre, eu já nem ligo mais pro que falam. Mas se você tá falando mal daquela pessoa que falou de você, você tá ligando sim, meu amor. Você tá ligando sim. Porque se você tá incomodada, se você tá julgando ela e depois ao mesmo tempo você tá dizendo que eu não tô nem aí, eu vou viver minha vida e tá com raiva da pessoa falando, você tá alinhando e concordando com isso. Então você precisa aprender a entrar realmente para um ouvido e sair pro outro. A gente ouviu muito isso, né? Deixa entrar para um ouvido e solta pro outro. Mas a gente não faz isso. Entra pro ouvido, a gente pega, entra, fica, e ainda a gente pega com a mão, ainda faz um monte de coisa e começa a jogar para todo mundo ainda. Porque aí você sai contando para todo mundo, aí todo mundo traz os pontos de vista deles, cada pessoa traz seu ponto de vista, e a vida sua vira uma bola de neve. O que acontece? Você não sai daquele espaço, né? Então, bora lá sair disso, né? Você quer atrair mais prosperidade para sua vida? E os relacionamentos amorosos, como estão? Quer magnetizar? Quer atrair uma pessoa, né? Uma pessoa maravilhosa? Quer atrair uma pessoa que te valoriza? Quer atrair uma pessoa que te respeita?
né? Que vai te presentear, é de acordo com o que você aprende a se valorizar, a se presentear. Primeiro, se você não faz pra você, né? Como que a outra pessoa vai fazer? Você tá mandando a energia de que você não quer, de que você não merece, mesmo, porque você não se sente merecedora, e você aprende isso lá, tá? No treinamento. É tão interessante tudo isso, porque muitas mágicas começam a acontecer. Eu diria mágicas mesmo, né? Por que eu falo mágicas? Porque são coisas que a gente não imaginava que poderia acontecer, sabe? E que no fundo tá tudo disponível. Sabe, é muito incrível. Então fica o convite para vocês participarem desse treinamento Se Valorizando, é o nome do treinamento, tá? Para que vocês se empoderem cada vez mais. Vocês vão receber técnicas e ferramentas todos os dias, né? Lembrando, é um treinamento. Porque não só você vai se sentir bem e vai acontecer mágicas na sua vida, coisas maravilhosas, né? Como você também vai poder lidar com tudo na vida, vai se empoderar cada vez mais, vai dar assim, uau, um salto quântico aí, né? E quando a gente fala do se valorizando, a gente vai trazer muito essas questões que nos desvaloriza. E essas questões de desvalorização tá muito ligado sim ao dinheiro, tá? Então, para você que tá passando por questões em relacionamento do dinheiro, o que que acontece? O que que eu pude perceber? O quanto estamos desvalorizando a nós mesmos. Então, se a gente não se posiciona, se a gente não fala não, eu atraio pessoas que, entre aspas, aproveitam de mim. Não valorizo o meu trabalho, entendeu? Eu me incomodo, eu me coloco num espaço, às vezes, de até, entre aspas, sacrificar o meu corpo, né? Quando eu digo sacrificar, é abrir mão das suas horas de lazer, abrir mão de ficar com a sua família, abrir mão do que você ama fazer, para ir lá e fazer pro outro, né? Fazer pro outro é o nosso propósito de vida, né? É o nosso propósito, mas a gente precisa se valorizar, a gente precisa dar limites a isso, né? Porque senão não é um propósito de vida, né? Porque você não é feliz, o propósito de vida tem que ser, você tem que estar feliz nesse espaço. E todos nós viemos aqui num só propósito de vida, é contribuir com as outras pessoas, mas tem que ser leve, tem que ser fácil e diante do que você faz, das suas habilidades, qual é a sua habilidade, né? Aquilo que você mais ama fazer, tá pesado, tá complicado, não estão te valorizando, né? Então o valor quem dá é você mesmo para você, né? Essa questão de valorização em relação a dinheiro mesmo, é você que dá, né? Para vocês que estão aqui, que tem seu próprio negócio, a gente está acostumado muito a olhar no que tá por aí, e não é sobre o que tá por aí. O valor é você que dá. Quanto mais você trabalha o seu empoderamento, o seu negócio pode ser o mais caro. E eu nem diria o mais caro, ele é o mais valorizado. E vai ter pessoas, porque se você tá nessa vibração, você vai atrair pessoas que vão valorizar o seu produto. Vai atrair pessoas que vão valorizar o seu trabalho, vão valorizar você como pessoa. E a sua agenda, enfim, as suas vendas serão muito incríveis. Porque se trata de valor, não se trata de preço. E as pessoas estão ligadas muito a preço, né? A preço. E isso também está envolvido muito em questões de crenças, viu? Em relação a como você lida também com essa questão de valor, que envolve essa questão do dinheiro. Então, nesse se valorizando, a gente vai trabalhar essa questão do empoderamento de se valorizar. E nos últimos dias a gente vai trabalhar a questão do dinheiro. Por quê? Porque, realmente, quando eu ouvi o Bruno Gimenez falando isso, eu falei, uau, era isso que eu queria ouvir. Então eu aprendi, né? Meu pai sempre trouxe pra mim assim, eu sempre ouvi isso, né? Que são crenças, né? Dinheiro não traz felicidade. E eu falava isso mesmo, viu? Eu percebi mesmo, minha vida não foi do jeito que eu queria, só me decepcionei, eu pude perceber que dinheiro não traz felicidade, então bora lá gastar, bora lá viver o hoje, uau, né? E dinheiro não traz felicidade. E com isso eu abri mão dos meus sonhos, né? Olha que interessante. E aí quando eu vi o Bruno Gimenez falando assim, dinheiro realmente ele não compra a felicidade, né? E se você tá aí dizendo assim, Gisane, vai me dizer que o dinheiro não traz felicidade. Então agora pega essa. O dinheiro realmente não compra a felicidade, mas ele compra o poder. E o poder traz liberdade. E a liberdade é a felicidade. E é isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que o empoderamento é importante na sua vida. Então, e o que é que ele compra o poder? Ele compra o poder da sua própria vida. E o que é isso? Quando você faz o que você faz e ama fazer, e você cobra por isso, você se sente valorizado, porque você coloca o seu valor, percebe? É uma troca. E aí você vai se valorizando. E é por isso que você vai se sentindo mais feliz e realizado. E aí o que acontece? Você pega o dinheiro em espécie e compra o que é necessário comprar nessa realidade, que precisa ter o dinheiro para comprar nessa realidade. E aí você vive.
essa tal liberdade, né? Uau! Então, quando eu ouvi isso do Bruno de Mendes, eu falei, uau, é isso que eu escolho pra minha vida. Então, eu escolho me empoderar cada vez mais. E como que eu me empodero? Justamente isso. Aprendendo a falar não, observando os lugares que é contribuição para você começar a frequentar, para sua vibração não cair, porque senão você se desvaloriza, e se posicionar. Então, tudo isso você vai aprender comigo. Uau, né? E com todas as outras pessoas do grupo. Lembrando, você não precisa expor a sua vida, você só vai ouvir no tempo necessário, aliás, no tempo que você desejar, e quantas vezes for necessário para você. O tratamento é seu, você fica ouvindo quantas vezes quiser. Ah, Gislaine, eu vou dividir, eu vou comprar com outra menina que a gente vai dividir. Não vai funcionar. Por quê? É a lei, né, do universo, é o dar e o receber. Se você comprou pelo seu treinamento, você vai ter os benefícios. Se você compra nessa intenção, não vai funcionar para você. Não vai valer, você tem que aprender. Olha só, se a gente está falando do valorizar, como que você vai comprar uma coisa para dividir com a outra? Você não está valorizando o meu trabalho. E se você não está valorizando o meu trabalho, você não está se valorizando. Uau, porque é fluxo, entendeu? Eu vou estar entregando o meu trabalho e o universo vai trazer mais para mim, porque eu tô fazendo a minha parte. E se você tá entrando com uma outra intenção, uma outra vibração, você não vai sair desse lugar. Simples assim. Então, você que escolhe. Então, bora lá começar a se valorizar e valorizar tudo que tá disponível, né? Quando você, lá nesse treinamento também, você vai aprender a valorizar tudo. Sabe aquela coisa, quando um amigo seu compra um carro, quando um amigo seu conquista alguma coisa, se você vibrar na energia da alegria pelaquela conquista do seu amigo, o universo traz pra você. Agora, se você tá num lugar de que, ai, não sei por quê, né, que ele tá naquele lugar, nossa, eu trabalho mais que ele e ele tá ganhando mais que eu. Uau, né? Nossa, o que será que ela tá fazendo que ela tá ganhando isso, aquilo? Nossa, sabe aquele julgamento? Você nunca vai sair do lugar, meu amor. Então, bora lá, né? Sai desse lugar de vítima. Sempre é culpa do outro, é culpa dele, é culpa daquele. Toma as rédeas da sua vida. Você pode mudar a sua vida. Então se empodere de você. Não é se empoderar, não é passar por cima das pessoas. Se empoderar é tomar as rédeas da sua vida. É se empoderar de você, né? Tomar as rédeas da sua vida. O empoderamento é isso. O empoderamento traz prosperidade, né? Em tudo na sua vida. E o que é prosperidade vai ficar para uma outra live. Então a falta do poder bloqueia a sua prosperidade, né? E a prosperidade aqui de uma forma geral é esse bem-estar, né? Você conquistar, ser abundante em tudo na vida, né? Você viver a abundância, né? Tá tudo disponível, basta você escolher. Então se empodere do poder que existe dentro de você. Então bora lá. Um grande beijo para vocês e bora lá comigo, manda mensagem, bora se inscrever nesse grupo aí, nesse treinamento que vai começar dia 15. E o valor, lembrando, é R$ 55 para qualquer pessoa que escolher participar. Pode ser homem, mulher, tá? Acima de 15 anos, tá bom? Então um grande beijo para vocês e bora lá e compartilhem essa live, tá? Se fez sentido para vocês, se vocês gostaram, conta aqui para mim. E vamos que vamos. Um beijo. Até amanhã.